Caião, o que fazer se me enraizaram dádivas pelo amor e culpas pelo pecado? É a condição humana calcular mérito para ser ou ter algo? Ou é a religião que me fez assim? A religião que te fez assim, porque não havia religião, mas havia dois seres humanos, um chamado Caim e um outro chamado Abel. Não havia culto religioso, sacerdote religioso, estrutura religiosa, nem sêmen de religião, não havia nada. E eles estavam vivendo ambivalências. Todos dois se sabiam pecadores e todos dois queriam justificação. Só que, sendo só dois, e não havendo duas religiões, os dois que eram irmãos escolheram cada um caminho diferente. O mais velho, chamado Caim, escolheu criar uma religião para ele próprio, uma religião estética, uma religião que apresentasse o fruto do trabalho e da capacidade das obras e do bom gosto e de tudo que ele pessoalmente conseguia gerar, produzir, arrancar do chão estéril ou difícil, conseguia trazer coisas tão maravilhosas e lindas e coloridas de frutas e legumes e tudo mais. Preparou um altar de glória pessoal, um altar de justiça própria, um altar da teologia da terra. A teologia da terra é a barganha com Deus, é a teologia de Caim, e que eu apelidei de teologia da terra. Todas as teologias que não são o evangelho da graça, do favor imerecido, do dom divino, que não vem de obras, que não vem da minha produção de justiça própria, para que ninguém se glorie, só existe tal coisa no Evangelho de Jesus. Fora do Evangelho de Jesus, todos os outros conceitos, você pode pegar as religiões e fazer um curso de antropologia universal, de antropologia religiosa, você vai ver que todas elas fazem barganha. Inclusive o Velho Testamento é cheio de barganha. Moisés faz barganha, propõe barganhas. Quando a barganha não dá certo é que ele se interpõe, diz: Senhor, é o teu povo, tem compaixão, olha a tua misericórdia. Mas tem barganha. Mesmo os mais ilustrados têm algumas barganhas, como Davi. A gente lê em alguns salmos barganhas, ou alguns assaltos de justiça própria. É só no Evangelho em que não tem barganha, e que a prostituta é vista com a mesma dignidade de Marta, Maria e das mulheres santas que seguiam Jesus. É só no Evangelho que não há diferença entre Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, elas andam juntas. São amigas e ninguém aposta acima de ninguém. E Jesus, quando ressuscitou, apareceu a sua mãe em primeiro lugar? Não, ele apareceu a Maria Madalena. Você veja como as ordens se invertem no plano celestial e transdimensional. Então, veja só como, na realidade, Abel, que é o segundo irmão, é aquele que chega sem barganhas. Ele não oferece nada dele. Até a ovelha, ele só andou atrás dela, enquanto ela comeu do pasto. Ele acompanhou, ele só protegeu de algum lobo aqui, de alguma fera acolá, mas ela andou por conta própria.
E ele pegou a mais bonita, a mais inteira, sem defeito, sem mácula biológica nenhuma, a cortou pelo pescoço e derramou sangue num altar de pedra e disse: ó Deus, eu não tenho o que te oferecer. E eu merecera cortar o meu próprio pescoço e ser eu próprio uma oferta que não completaria, porque eu sou incompleto, eu não tenho condição de me justificar a mim mesmo. Eu estou te oferecendo um substituto pela minha culpa, pela minha alienação, pela minha ambivalência, por ser quem eu sou. E eles não tinham nem parâmetros muito amplos para comparar qualquer que fosse o paradoxo, a ambivalência, mas ele, Abel, sabia que ele próprio não tinha poder de se auto-justificar, que ele precisava ser coberto da propiciação que vinha dos céus, precisava ser perdoado e precisava ser justificado. A única coisa que ele trazia era a fé no amor, na graça e nessa vontade divina de justificar o quebrantado, o simples e o humilde de coração. Então, esses dois irmãos representam arquetipias do que acontece na Terra inteira, inclusive do cristianismo, que é uma religião da Terra. O islamismo, o judaísmo é cheio de barganhas, tudo mais, o espiritismo kardecista, as religiões afrodescendentes ou afro-ameríndias, ou só indígenas autóctones, todas elas, em todas as culturas, de Caim e Abel para cá, até o dia de hoje, só o Evangelho da Graça contra o cristianismo é que crê sem barganha, sem troca, sem tomar lá da cá, sem se preparar para Deus, sem dizer me abençoa porque eu jejuei tantos dias, sem dizer ser favorável a mim porque eu tenho pagado o meu dízimo, sem nada trazer, chegando como aquele publicano batendo no peito, aquele cobrador de impostos romanos, odiado por todo mundo, e que Jesus disse que foi ao templo orar, que ficou em pé ao lado de um fariseu, que olhava e batia e levantava as mãos brandindo os braços para os céus e dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador, adúltero, iníquo, que trabalha para os romanos, esse safado. Ao contrário, eu sou teu servo, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu não falto aos cultos, tu me vês aqui, obrigado porque eu não sou ele. Aí ele do lado, é Jesus que conta essa história, não sou eu que estou inventando. Ele ao lado, está lá no Evangelho de Lucas, vai ler, meu filho. O cobrador de impostos romanos, o traidor da pátria, que não era homem de bem para a religião de Israel, era tudo menos homem de bem, traidor da pátria, cobrador de impostos humanos, não faz nada a não ser bater no peito e dizer: ó Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Tem compaixão de mim. E eram choros com lágrimas. E Jesus pergunta, querendo que você responda: qual dos dois seres humanos desceu, voltou para casa
com a paz de Deus no coração, justificado, perdoado, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual dos dois? E ele nem diz nada. Ele só deixa essa pergunta e deixa você e todos os religiosos e os filhos da religião da terra, os filhos do culto de Caim, que são os cultos da barganha, que é só o que existe entre nós, inclusive no cristianismo, onde essa barganha ficou das mais horrorosas. Não fossem as constituições ocidentais que foram se sofisticando na Europa, nos Estados Unidos e por imposição acabaram chegando até nós, quem sabe o cristianismo ocidental estivesse até hoje matando hereges com fogo e com pedra ou com degola. Por causa dos critérios da religião da terra, da religião de Caim, da religião do ódio, da visibilidade, das estéticas espirituais exteriores e de ritos, e de morais e costumes e pautas de comportamento. Tudo troca, tudo barganha, conforme você vê em vigência no cristianismo que prevaleceu entre nós, e foi o que sempre prevaleceu, foi o cristianismo de Caim. O evangelho de Abel continua a ser uma porta estreita, um caminho estreito para poucos andarem. Entendeu, meu filho?